Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma mini aula bem rapidinha, tá? Mas para que vocês possam estar usando, né, um bico de confeitar aí na casa de vocês e criarem diversas decorações, tá? Vocês não precisam ter diversos bicos de confeitar para estar começando, tá? Depois, ao longo do tempo, se vocês acharem interessante ter outros bicos de confeitar, tudo bem, vão lá e invistam, né, e compram mais. Mas para começar não precisa, tá? Vocês precisam usar a criatividade de vocês e colocar a mão na massa, tá? Porque o que vai realmente fazer o teu bolo ficar bonito é a tua prática, tá? Então, tem um bico de confeitar em casa, usa ele. Então, chega de conversa e vamos decorar esse bolo. Primeira coisa que a gente precisa fazer é hidratar o chantilly, que já foi batido lá na batedeira na velocidade média, e eu acabei colorindo esse chantilly para que vocês enxerguem melhor essa decoração, tá, gente? Tá, mas Bia, por que eu tenho que hidratar esse chantilly e por que, né, e como é que a gente hidrata esse chantilly? Bom, a hidratação ela é feita, tá, quando a gente acrescenta líquidos, tá, para tirar a porosidade do teu chantilly. Eu utilizo leite condensado para estar hidratando esse chantilly, tá? E assim que a gente hidratar esse chantilly, ele vai ficar com uma textura cremosa, né? E de fácil manuseio, tanto para atualizar o teu bolo, quanto para tu usar nos bicos de confeitar, tá? O ideal é que a gente coloque esse chantilly num recipiente, assim como eu tô fazendo aqui no vídeo, e hidratando aos poucos conforme tu for usando, tá? Coloquei o chantilly o leite condensado no chantilly, agora é só misturar, tá, gente? Mas assim, ó, misturar mesmo, tá? Tem que colocar uma forcinha aí nessa espátula e mexer bem para que o teu chantilly fique bem hidratado e tu consiga usar ele para decorar, tá? Ele precisa ficar com uma textura bem cremosa, tipo pomada mesmo, tá? Quando tu passar a espátula, tu vai conseguir entender a cremosidade dele, tá? Aí ele já tá prontinho pra gente poder usar. Nós vamos precisar de um saco de confeitar ou uma manga de confeitar, e o bico que a gente vai estar usando é o bico pitanga número 20 da Mago, tá? Lembrando que vocês podem estar usando sim o número 19 ou 20 da Wilton, 20 ou 21 da Celebrate. O importante é o efeito, tá? No desenho, o desenho do bico, tá, gente? E não a marca. Vocês cuidem o desenho do bico, que é o mais importante para que vocês tenham uma diversidade nas decorações, tá? E não precisa estar gastando com vários bicos de confeitar. Bom, nós colocamos o bico na manga de confeitar e já coloca o chantilly hidratado dentro dessa manga, tá? Lembrando que você não pode encher muito a tua manga de confeitar com o teu chantilly, tá? O ideal é um pouquinho mais que a metade e depois tu torce a ponta dessa manga para que o teu chantilly não saia, tá? Antes de começar a confeitar, a gente sempre aperta essa manga de confeitar umas 2 ou 3 vezes na tigela do chantilly, para que o ar que tá na ponta, ele saia e não fique explodindo na hora que tu estiver decorando, tá, gente? Então, sempre limpando também a ponta do teu bico de confeitar, que é muito importante. Tenha sempre um pano úmido junto contigo na hora de que tu for decorar, tá? Agora nós vamos para a melhor parte, que é a decoração, né? A primeira decoração são os rococós, que é quase o desenho da letra E, tá? Tu vai precisar ficar com a mão bem firme, tá? E não parar até tu terminar a volta do rococó. Nunca encoste o bico de confeitar no bolo, tá? Ele tem que ficar levemente afastado e aí tu começa apertando o chantilly e faz o movimento, tá? Então, é só tu com a mão firme, aperta, faz a voltinha e solta. Aperta, faz a voltinha e solta, tá, gente? É só seguir o movimento com a mão bem firme e ir limpando o bico de confeitar sempre que tu precisar, tá? Pra não acabar sujando o próximo desenho que tu for fazer, tá? Então, aperta, faz a voltinha e solta. Aperta, faz a voltinha e solta, tá? Sempre limpando o teu bico de confeitar, que quando precisar, tá? Nunca esqueçam disso. E é só seguir fazendo a decoração, tá? Não tem mistério, gente. Tem essa técnica que vocês, desde que vocês fiquem com o braço firme, tá? E não encostem o bico de confeitar no bolo. Então, é só aperta, faz a voltinha e solta. Aperta, faz a voltinha e solta. E não tem mistério, tá? É só seguir decorando o teu bolo que ele vai ficar lindo. A nossa próxima decoração são ondinhas, tá, gente? São ondinhas na horizontal.
Então, levemente afastado do teu bolo, tá? Tu aperta a manga de confeitar e só para depois que tu fizer uma parte das ondinhas, tá? Seja ela 2, 3, 4, 5, quantas tu achar melhor, tá? Não tem mistério. É só seguir fazendo, tá, gente? Então, aperta, faz as ondinhas e solta, tá? Mais uma vez, aí a gente segue fazendo, limpando sempre o bico quando for necessário, tá? Isso é muito importante para que a tua decoração fique bem direitinha, tá? Então, aperta 1, 2, 3, 4, 5 ondinhas, né? E solta. É só seguir esse movimento que o teu bolo vai ficar incrível. A nossa próxima decoração, ela é bem parecida com a letra E, tá? Porém na vertical, tá? São vários E's, né, emendados. Aí tu vai seguir fazendo até o topo do teu bolo, tá, gente? É bem tranquilo, tá? Façam bem devagarinho para que vocês conheçam o movimento do bico de confeitar, tá? E levem até o topo do teu bolo, tá? É só seguir o movimento, tá? Limpa o bico quando precisar e é só aperta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E's, né? E solta. Então, é só seguir fazendo esse movimento e nunca encostando o bico no teu bolo, tá? Então, aperta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras E's e solta, tá? Sempre deixando o teu bico afastado do bolo, tá? E limpando sempre que necessário o teu bico de confeitar. Olha quantas decorações a gente já fez com somente um bico de confeitar, né? É muito legal. E a nossa próxima decoração é praticamente o mesmo movimento anterior, tá? Só que para baixo, tá? Então serão várias letras E's emendadas, né? Porém viradas para baixo, tá? É só apertar e seguir fazendo as letras E's para baixo e soltar, tá, gente? Então, limpa o teu bico se for necessário e aperta a manga de confeitar e segue fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e solta, tá? É bem simples, não tem mistério. É só seguir o movimento da letra E, só que porém para baixo, né? Vocês podem ver que a gente está usando praticamente a mesma técnica, porém em diversos ângulos, em diversas formas no bolo, tá? E aí ela dá vários efeitos para que tu possa tá mudando as decorações aí do teu bolo, né? Então é só apertar e fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltinhas, né? Da letra E para baixo e soltar o bico de confeitar, tá? Sempre limpando, né, o bico de confeitar, não esqueçam disso, isso é extremamente importante. A nossa quinta decoração são as pitangas, tá? Elas são bem rápidas e fáceis de fazer, tá? É só não encostar o bico de confeitar no bolo, tá? Apertar e soltar. Então, não encoste, tá? O bico de confeitar no bolo, né? E levemente afastado, daí tu começa apertando, né? O saco de confeitar, a tua manga aí e soltar. É bem prático e rápido, tá? Então, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Ah, não tem mistério nessa daí. Essa é bem fácil, né? Acho que todo mundo consegue estar fazendo essa daí. É bem simples mesmo, tá? Então, é aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. E seguir fazendo e decorando o teu bolo, tá, gente? Espero que vocês estejam gostando. São várias decorações que vocês podem estar fazendo com apenas um bico de confeitar, tá? E a nossa próxima decoração, que é a nossa sexta decoração, né? Ela vai ser praticamente o mesmo movimento das ondinhas que nós fizemos, tá? As ondinhas que nós fizemos anteriormente, porém ela vai ser para cima, tá? Ela vai ser na vertical. Então é só apertar o bico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondinhas e soltar, tá? Não tem mistério, é bem simples, tá, gente? É só limpar o bico
bico quando assim que for necessário, aperta e faz o movimento das ondinhas, porém pra cima, tá? A nossa 7ª decoração, tá? Ela é linda, né? E ela é bem conhecida por efeito cesta, tá? Ela faz um entrelaçado que fica parecendo uma cesta, tá? Então, a gente precisa fazer uma linha, 2 linhas, na verdade, né? Com um espaço entre elas e ir entrelaçando, assim como no vídeo, tá? As linhas desta cesta, tá? A gente precisa fazer essas linhas, tá? Para que assim que a gente terminar de entrelaçar as linhas, a gente vem sempre com uma outra coluna, né, na vertical, tá, gente? Então, é só seguir entrelaçando uma linha na outra, tá? E sempre que terminar as linhas da horizontal, a gente faz uma outra na vertical para continuar o efeito dessa cesta, tá? Até terminar o teu bolo. Ela fica linda. Normalmente é usado com o bico serra, né? Mas eu fiz com esse bico aí para mostrar para vocês que dá para fazer sim com esse bico o efeito cesta também, tá? E a gente sempre faz isso para tá mostrando, né? Porque tu não precisa ter diversos bicos para tá fazendo ou começando aí na confeitaria, tá? A última decoração, tá? Que parece uma conchinha, né? Nós vamos ficar com a nossa manga de confeitar levemente pro lado, tá? O teu bico de confeitar, ele tem que ficar levemente pro ladinho, assim, para que o efeito, né, do teu bico apareça na lateral. Ele não vai ser que nem a pitanga que a gente fica de frente, né? Ele vai ser um pouquinho pro ladinho, tá? Então, é só apertar, levantar um pouquinho e soltar, tá, gente? É bem simples essa daí também, só que tu precisa ficar com a tua manga de confeitar para o lado, tá? Essa a gente aperta com o bico levemente de lado, tá? Porque a decoração dela é puxando pro ladinho, tá? Então, a gente aperta, dá uma leve levantadinha e puxa pro lado, tá? Então, aperta, leve levantadinha e puxa pro lado, tá? É bem fácil também. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês consigam enxergar a decoração mais de perto, tá? Então, a gente aperta, levanta e puxa. Aperta, levanta e puxa. Aperta, levanta e puxa, tá? Esse é o movimento que vocês precisam estar fazendo para fazer essa conchinha, tá, gente? Fica lindo. E é só seguir aí decorando o teu bolo que vai ficar incrível. Olha quantas decorações. E aí, gente, vocês viram quantas técnicas a gente pode estar fazendo com um único bico, né? Então, tirem da cabeça de vocês que vocês precisam ter vários bicos de confeitar, tá? Pra estar decorando o bolo de vocês. Não precisa, tá? Vocês tendo 1, 2, 3 no máximo, vocês já conseguem fazer diversas decorações e não precisam estar gastando com vários bicos de confeitar sem necessidade, tá? Aqui a gente fez 8 técnicas, tá? 8 decorações com um único bico. Dá pra fazer muito mais, é que faltou espaço aqui no bolo pra mim poder estar mostrando pra vocês. Mas um único bico vocês podem estar fazendo diversas decorações. Então, né, não se limitem, né, a ter vários equipamentos para vocês poderem estar usando, tá? A gente na confeitaria, a gente precisa de criatividade. Então, se a gente tem um bico de confeitar, então a gente tem que usar esse bico de confeitar e fazer dinheiro com ele, tá? Então, usem o que vocês têm. Se vocês podem estar comprando um bico de confeitar somente, não tem problema. É só usar a criatividade que tu consegue fazer mais de 10 decorações, tá bom? Muito obrigada, gente. Espero ter ajudado vocês com essas dicas que vocês sempre me perguntam qual bico de confeitar a gente precisa ter para começar, quais os desenhos que a gente pode estar fazendo. E nessa mini aula de hoje a gente conseguiu fazer 8 decorações para vocês começarem a usar o que vocês têm aí na casa de vocês, ou, né, se vocês forem comprar um bico de confeitar, que seja um que vocês possam estar, né, usando em diversas decorações, que é muito importante. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e depois me contem quantas decorações vocês conseguiram fazer com o bico de confeitar que vocês têm aí em casa, tá certo? Obrigada, gente. Até a próxima!